Primeiro, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Alegria enorme de estar aqui para a gente poder trocar ideias, trocar informações, né? Pessoas conhecidas aqui conosco, sempre muito bom. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Ninguém pela primeira vez? É sim. Que legal. Qual é teu nome? Leia. Leia, seja bem-vinda então. Espero que possa ser útil esses conhecimentos aqui que a gente vai compartilhar hoje, tá? E o tema que foi proposto para nós, olha, eu até estava querendo falar com a Norma, eu falei, é um tema que ninguém passa por isso, que ninguém vai se interessar, porque ninguém viveu esse tipo de situação ou vive. Depressão, causas, consequências. Você conhece alguém que tem depressão? Ou já ficaram deprimidos? Ninguém conhece, ninguém tem nada disso, né? Enfim, gente, é algo muito sério. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1/4 da população teve ou vai ter. 25% da população teve ou vai ter um quadro de depressão. É um número significativo, né? É um número significativo. Então, a gente precisa começar a trabalhar o entendimento disso. O que pode causar essa depressão? Como é que a nossa mente funciona? Para eu entender como é que a mente funciona, eu saber exatamente como que eu devo agir. Ou como que eu posso minimizar os efeitos de uma situação depressiva. Eu também entender até que ponto vem a parte espiritual, a parte de espíritos mesmo, que se aproveitam dos momentos de fraqueza que a gente tem, baixa o meu padrão vibratório e eles começam a atacar a gente. Então, existe todo esse contexto para a gente poder analisar e a gente poder entender direitinho. Eu vou pegar aqui no meu roteiro. A depressão pode ser conceituada como uma alteração do estado de humor, uma tristeza intensa, um abatimento profundo com desinteresse pelas coisas, pela vida, onde muitas vezes a pessoa se sente incapaz de lidar com as obrigações básicas do dia a dia. Forrar uma cama, lavar uma louça, sair de casa. Você pode comprar um pão ali? Não tô legal. Mas é ali, é aqui, não tô legal. A pessoa se sente impotente. Quantas vezes a gente passa por isso, né? Às vezes a gente pode passar por estados depressivos, que é um sinal de que se eu não me cuidar, aquilo pode se tornar uma depressão. Às vezes também tem isso. Às vezes você está numa situação, caramba, eu estou meio desanimado, eu estou parado, não consigo levantar, não vou dar uma caminhada, eu vou para a rua. Mesmo sem vontade. Porque é para a gente pensar a combater isso. Senão vira uma bola de neve, né? Vai ficando desse tamanho. A melhor forma de você combater bola de neve não é quando você percebe a bola de neve desse tamanho, descendo do alto da montanha, né? E está desse tamanho, é um estrago. É a gente começar a aprender a ter a sabedoria para enxergar a bola de neve quando ela está aqui, desse tamanho, pequenininha. Aí você, já definiu, né? Já resolveu. Então, continuando aqui, né? Nessa leitura, né? A pessoa se sente incapaz de realizar tarefas, seja física ou mentalmente, lidar com a vida, né? Baixa autoestima, uma perda da própria confiança, às vezes chega até a se mutilar, pensa que não vale a pena viver, às vezes pensa em tirar a própria vida. Então acaba acontecendo isso. É mais comum aquilo que eu falei, né? 25% das pessoas têm essa questão e acontece em todas as faixas etárias. Esse índice agora, a gente está pensando, antigamente a média de idade era 40 anos, baixou para 26. E a gente já vê crianças também entrando em estado de depressão. E aí, gente, eu sei que nessa hora acaba até incomodando, às vezes eu recebo umas mensagens bem mal criadas aí e tal. Por quê? A gente começa a ter um condicionamento de fazer o tratamento padrão.
Repare, procure sim o psicólogo, procure sim o psiquiatra, procure a psicoterapia, procure a casa espírita, mas na maioria das vezes a primeira coisa que a pessoa faz, olha, eu não tô legal e eu tenho que tomar um remédio. E aí a pessoa vai tomar um Prozac, vai tomar um Rivotril, vai tomar, né? E quantos de nós, a gente precisa entender, é meio triste falar isso, que a gente vive hoje em um mundo onde o que prevalece, e isso é depressivo, né? Isso dá depressão sim, onde prevalece muita parte do comércio, a parte do cara vender, a parte do cara... E não tá nem aí para a saúde da pessoa. E grande parte da população não presta atenção nisso. A gente precisa começar a aprender a sair da caixinha um pouco. Vou contar para vocês uma coisa que aconteceu semana passada. Tem uma loja, não vou falar o nome da loja, mas tem aí uma rata, tem por aqui. São os produtos da loja de Bonita, que vende uns aromatizantes, é de chineses o nome da loja. Vende os aromatizantes ali, que parece um nebulizador, que sai um cheirinho gostoso e tal. Vocês já devem ter visto, né, essa loja. E tem realmente um cheirinho bem gostoso, né? Tem vários sabores, aquela coisa toda. E eu olhava e falava, um dia eu vou comprar um troço desse e botar na minha casa. Porque o cheirinho é bem gostoso mesmo, né? Aí na semana passada, tava em promoção, tava dando $20 de desconto. Eu falei, onde que eu vou comprar esse troço? Aí eu comprei o aromatizante, tava todo o povo para botar ali na minha casa e tal. E aquilo aqui, você ligar, pingar a gotinha, botar água e pronto. A maioria pega, bota aquilo e não lê o manual. Não vai olhar o manual para quê? Eu já sei como é que faz. Uma coisa que eu oriento, leia sempre todo e qualquer manual, mesmo que você já saiba, nem seja uma leitura rápida. Aí quando eu leio, ele tem ali um warning, um cuidado, né? Porque lógico, é a lei que manda eles colocarem isso. E estava escrito assim, componentes desses aromatizantes que você coloca. Alguém tem esse tipo de aromatizante na casa? Tem? Componentes desses, vou deixar frustrado, mas vou falar, né? Componentes desses aromatizantes, alguns deles podem ter substâncias cancerígenas. E você tá lá na tua casa com o cheirinho lá. Beleza, tá só. Olha que coisa. Eu fiquei pensando, como é que pode, né? Como é que a gente está vivendo num mundo que não está nem aí, a pessoa não está nem aí. Não, mas está escrito isso porque é uma recomendação do estado da Califórnia. Então ele causa câncer só na Califórnia, Nova York não. É a mesma substância. Gente, a gente precisa acordar. A gente está vivendo num mundo que o pessoal não está nem aí, eu quero vender, vai lá, compra e tal, né? Milhares, milhões de pessoas comprando. E eu estava sendo um. E foi até engraçado que no dia seguinte, quando eu fui pedir o refund, né? Para me dar o dinheiro de volta, aí a funcionária, a chefe, fala assim, não, mas você já abriu a embalagem. Eu falei assim, eu abri a embalagem para eu poder ler o que está no manual aqui, né? O que está escrito. E aí eu encontrei isso. Aí eu só falei assim, você quer que eu leia em voz alta para você? Meu tom de voz é... né? Aquela rapidinho, não precisa, me deu o refund, aquela coisa toda, né? Então, olha aí como é que fica. E a mesma coisa na hora dos remédios, dos medicamentos. O doutor ou a doutora recomendaram aquele remédio e porque foi o doutor e a doutora, você cegamente compra aquele remédio, consome aquele remédio e não vai nem olhar para a parte dos efeitos colaterais. Gente, bula do Prozac. Efeitos colaterais. Eu estou deprimido, eu estou meio deprimido e eu vou tomar um Prozac. Pega lá a bula do Prozac. Ele diz assim, reação comum ocorre entre 1 e 10% dos pacientes que utilizam o Prozac. Palpitação. Ou seja, o batimento cardíaco com mais força, mais rápido que o normal. Visão turva, vômito, calafrio, sensação de agitação, diminuição de peso. Isso aí até é bom, de repente, diminuição do peso. Prolongamento do período de condução elétrica do coração. Alterações no batimento cardíaco, anorexia, alteração do paladar,
sensação de lentidão nos movimentos, sonhos anormais, incluindo pesadelos, perda da libido, do desejo sexual, impaciência, distúrbios da ejaculação, urticária, erupção na pele, como efeito colateral. Eu já fiquei deprimido, só de que esses efeitos colaterais desse remédio para tratar a depressão. É deprimente mesmo, esses efeitos colaterais, te dão 10%, você tá tomando aquele negócio todo. Gente, vamos acordar um pouco. Eu vou sim ouvir a palavra do médico, é o profissional mais adequado, o psicólogo, o psiquiatra, o psiquiatra é o que receita, mas eu preciso aprender a começar a trabalhar um senso de contestação. Peraí, isso aqui não, outra coisa, faz alguma coisa diferente aqui, não quero. Mas o pessoal cegamente. Não vou pedir para levantar o braço, mas quantos aqui que tomam remédios e nem olham na parte de efeito colateral? É porque alguém receitou, porque alguém falou, porque alguém disse que é bom. Então a gente precisa ter essa percepção. Vou pegar aqui outro. Você quer ver uma coisa? Existe um remédio para criança quando está fazendo xixi na cama, e tem médicos que receitam um remédio chamado Trofanil. Trofanil. Um dos efeitos receitados para criança fazer xixi na cama. Toma o Trofanil para parar de fazer xixi na cama. Né? Um dos efeitos colaterais está na bula, gente. Está na bula. No seu tem a bula. Procure lá um site. Tem até um site bulas.com ou bulas.com.br. Procura a bula dele. Trofanil. Para criança que faz xixi na cama. Um dos efeitos colaterais. Morte súbita. Vai parar de fazer xixi na cama. Vai morrer, mas nunca vai fazer xixi na cama. Pronto. Dá lá. Eu já vi um caso de um paciente, de uma pessoa, de uma mãe desesperada, porque o filho tinha um problema chamado síndrome de Tourette. Síndrome de Tourette é quando a pessoa tem uma anomalia, que ela está falando, ela fica desse jeito, e aí ela começa a ter essa característica. Você imagina a criança, né, tendo bullying na escola, todo mundo brincando, zoando, mexendo, né? Mexe com o ego, com a autoestima, com tudo, né? Deixa a criança, né? E deram para ela receitar, o profissional lá receitou o remédio, né? E o fato é que essa criança cometeu um suicídio. E sabe o que está escrito na bula? Risco de suicídio. Essa mãe precisou de terapia, nossa, até hoje, porque ela carrega um sentimento de culpa por ela ter dado um remédio cujo efeito colateral da bula é o risco de suicídio. Olha que bagunça que o negócio dá. Olha que bagunça. Eu digo pra vocês assim, não só de remédio, mas de tudo vai ser consumido. Igual o aromatizante que eu comprei. Olha, é uma coisa, eu nunca me ia imaginar. Né? Eu tô comprando uma coisa, uma besteira pra botar ali na minha casa. Então, né? E tendo ali essa situação. Então, gente, muito importante a gente conseguir analisar isso. Quando a gente vai ver na parte do espiritismo, tem um livro chamado Vinha de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, e no que diz respeito à causa das doenças, ele coloca assim: a doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afirmar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferência psíquica, é positivamente diminuto. O que ele está querendo dizer aqui? E isso bate de frente com os interesses da indústria farmacêutica. Isso é uma coisa até que nos meus cursos, a terapia que eu faço. Eu vou levantar aqui no celular, né? No curso que eu dou, a Inês já fez esse curso. Eu vou criar uma turma presencial lá em Manhattan. Estava conversando com a Roseli e ela se deu um espaço para a gente fazer isso, né? Que a gente faz isso online e aí vai trazer esse conhecimento. A gente vai trabalhando uma questão chamada metafísica da saúde. O que vem a ser metafísica da saúde? É a ciência que estuda as causas emocionais
das doenças e das enfermidades. Eu já dei essa palestra aqui, tem como me convido para dar essa palestra aqui. Então, o que acontece? Vai exatamente de acordo com o que está aqui no Vinha de Luz. E também, alguém viu o filme Nosso Lar 1? Quem viu o Nosso Lar 1? Viu o Nosso Lar 1? Tá, beleza, né? Então, no filme e no livro também, o André Luiz, ele era médico, ele passa por determinadas dores, né? Tá naquela área de umbral, chega no Nosso Lar, logo no começo do filme. E aí vem o Lísias falando, né? Poxa, você tá aqui e tal, né? Que pena, né? É uma pena que você tenha vindo parar aqui pelo suicídio. O André Luiz fica indignado. Como assim suicídio? Eu tive uma doença que me tirou a vida e tal. E aí vem o Clarencio e fala para ele assim, não, meu amigo, quando você poderia imaginar que mágoa, raiva, sentimento de vingança, rancor fariam parte de um diagnóstico? Ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso. O que a gente quer é tomar o remédio para ficar bom. Então, quando eu tomo o remédio, eu não estou tratando a causa, que é emocional. Eu estou tratando a consequência, que é a dor. A indústria farmacêutica adora isso. Por quê? Ela sente uma dor, a causa é emocional. Eu dou um remédio, passa a dor dela, mas ela nem se esquentou de cuidar da causa emocional. Daqui a duas semanas, 2 meses, volta a mesma dor. Ela vai comprar mais remédio para passar a consequência, que é a dor. Mas ela não trata a causa, que é emocional. Ela vai ficar a vida inteira consumindo remédio. A indústria farmacêutica fica indo uma orelha a outra. E na hora que a gente vai... às vezes eu recebo notificação, advertência, quando eu coloco o vídeo falando sobre isso e mostrando. Já estou publicando livros até sobre isso, sobre causas emocionais de várias doenças e enfermidades. Né? Desenvolvendo isso. E eu sei que eu tomo um ataque de um monte de gente por causa disso, tá bom. Mas o que eu vejo também é que no Nosso Lar ele mostrou isso. Aqui foi mostrado isso. Mas aí é doutrina espírita, né, Célio? Então vamos para a parte científica. Na parte científica já é mostrado esse tipo de situação acontecendo. Eu vou contar para vocês uma situação em terapia. Aconteceu esse ano com uma paciente minha. Ela chegou em fevereiro para fazer terapia. Eu já conhecia ela, ia dar esse dica, mas chegou para a parte de terapia porque ela estava com um câncer. E esse câncer num grau, ela fuma muito também, tem esse contrapeso aí, né? E o câncer dela, os médicos disseram para ela assim, olha, esse caso que você tem, 95% das pessoas morrem. 95% morrem. E o detalhe, você tem aí de 1 ano e meio a 4, 5 anos no máximo. Já chegaram mandando assim para ela. Né? E aí chega na terapia. Repara, o tratamento terapêutico, da parte de terapia, nunca vai substituir o tratamento médico. Vou falar que é bacana. Nunca faça o tratamento médico. Estou olhando para a câmera. Faça o tratamento médico. Vá fazer a quimioterapia, vá fazer isso tudo. Mas vá também trabalhar o teu emocional. E aí ela chegou para a terapia com isso. Câncer. Causas emocionais do câncer. De uma maneira generalizada, tá? Sentimento de raiva, sentimento de mágoa. Extrema dificuldade em perdoar. Ela aprontou comigo, eu perdoei, mas eu toda hora fico jogando na cara dela. Ah, você aprontou aquilo comigo naquela vez, você teve aquele negócio comigo, então eu perdoo. Então não teve nada. Né? Então a parte da mágoa, do rancor, a dificuldade de perdoar e ficar sempre remoendo aquele passado, aquela coisa engasgada. Então, são características. Talvez vocês conheçam pessoas que tenham tido ou, né, um quadro assim, e na maioria tem esse. Claro que eu não tenho aqui como generalizar, existem outras causas também, mas de uma maneira geral é isso. A raiva, a mágoa, a rancor, a dificuldade em perdoar. E na primeira sessão, eu falei para ela assim, olha, o médico me disse que 95% das pessoas morrem, então eu vou dizer assim para você, que é garantido, é 100% garantido que você vai morrer.
Mas vou sim. Você imagina, eu sou em terapia, na primeira sessão ouve o terapeuta falando isso. Eu falei, mas deixa agora eu completar o meu raciocínio. Vai morrer da seguinte maneira, tá? Ou o câncer vai te matar, ou você vai precisar, e aí vocês vão entender, ou você vai precisar matar a pessoa que você sempre tem sido na tua vida toda. Matar essa pessoa rancorosa, vingativa, que não perdoa. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Não tem problema, cara. Você vai matar então. Ou você mata essa pessoa, e aí a terapia tem que ser até meio que num tratamento de choque. Eu já comecei num tratamento de choque, claro. Tem um prazo de validade ali. Geralmente em terapia, que é psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, não, é o tempo do paciente, pode levar uma semana, um mês, um ano, uma década, mas no caso desse não. Tem que ser uma terapia mais de choque. E a gente foi trabalhando isso. Nós estamos em janeiro, fevereiro. Em junho, falei, continue com a quimioterapia, continue com o tratamento. Tem em junho. Ela falou assim, os médicos estão boquiabertos, que eles foram fazer o exame e não tem mais nada. Olha aí. Ah, mas o Sérgio é bom demais. Não, não tem nada a ver com o Sérgio. Tem a ver com ela, o mérito é dela. Porque ela aprendeu a trabalhar as questões emocionais. Aquilo que antes me irritava, me fazia ter um determinado tipo de reação, agora eu vou mudar o meu pensamento, eu vou mudar a minha mentalidade. Eu vou me abrir para isso. Para então eu poder me recuperar. Uma pessoa que tem gastrite. Alguém tem gastrite? Tem situação assim? Conhece alguém que tem gastrite? Gastrite tem muito a ver o quê? Estresse, ansiedade, ser muito workaholic, está trabalhando em excesso. Estou falando de você? A gente se conhece? E você, a gente não se conhece, você está falando que você tem, eu estou dizendo como é que é. Olha, como é que pode? Então, enquanto... É até engraçado, você vai no médico, o médico fala assim, qual é seu nome, por favor? Bruno. Você vai no médico, aí o médico fala, Bruno, você tem uma gastrite nervosa. Você consegue imaginar dentro do teu corpo uma gastrite bem nervosa? Não é a gastrite que está nervosa, é o Bruno que está nervoso. A gastrite não tem nada a ver com isso. Enquanto o Bruno não trabalhar nessas questões emocionalmente, vai continuar tendo. Eu estou falando isso porque eu tinha também. Então, o que acontece? No meu caso também era esse, eu virava vegetal, eu ficava quase 5 dias de cama. É um negócio muito, né? Então eu comecei a aprender a fazer a leitura do que é que meu corpo está falando para mim. Agora eu estou tratando a questão do estresse e a gastrite está melhorando também. Sim, com certeza. Com certeza. Porque na hora que der aquela queimação, Bruno, na verdade é um recado do teu corpo. Quando você sente fome, não, é um recado do teu corpo falando, ó, bota comida para dentro. Quando você sente vontade de ir ao banheiro, com o número 1, número 2, é o teu corpo falando, ó, bota para fora isso. Quando você sente sono, não é o teu corpo falando, vai para a cama dormir. E para as outras questões também o corpo está falando. Bateu aquela queimação no estômago, é o teu corpo falando assim, ô Bruno, ou tu está estressado, ou tu está ansioso, ou tu está workaholic, ou você está com muito projeto. Tem que ir isso. Para o teu dia, vai caminhar, vai fazer uma coisa, vai ouvir uma música. Eu passei a fazer isso. O karma que eu tinha da gastrite virou uma bênção. Uma crise de gastrite hoje dura comigo 1 hora, 2 horas, vai ser raro de eu ter, porque eu passei a ter um outro estilo de vida. E eu vou falar que eu estou até errado, tá? Eu nunca fiz uma endoscopia sequer, por ter aprendido isso. Então, gente, nessa parte da depressão, em todas essas questões, acontece. Só que a gente vive num mundo que nos condiciona as informações, os textos que a gente vê, os noticiários, a internet, condiciona a gente a ter determinados tipos de comportamento sem sequer parar para pensar. É como se fosse uma hipnose coletiva. E isso se dá muito pela repetição que vai fazendo a gente... Vamos fazer uma brincadeira aqui. É um teste de velocidade que eu vou fazer, tá? Vamos ver com cada um aqui. A palavra pare, né? Aquela palavra pare. Vocês conseguem soletrar a palavra pare? Todo mundo falou. Pare, como é que é a palavra pare? Soletrando. P-A-R-E, legal. Gostei de ver, pare. Vamos continuar de novo. Como é que é? Agora eu quero 2 vezes você soletra a palavra pare. Pare, é o quê? De novo. P-A-R-E. Agora a gente vai fazer assim, a gente vai repetir a palavra pare 5 vezes. A gente vai repetir 1 vez, eu soletro. Repito 2 vezes, soletro 2 vezes. Repito 3 vezes, soletro. 4 vezes, vamos lá. Pare.
Depois. Quando a luz do sinal de trânsito está verde, significa o quê? Sim. Teve gente que pensou pare. Ah, agora ele pensou pare. Não pensou? Pode falar, não pensou? A maioria pensou pare. Porque a repetição... Fala honestamente, quem pensou pare? Quando fizeram isso eu pensei. Porque foi no automático. A gente vai ficando no automático. À medida que a gente entra no automático, a nossa capacidade de raciocínio, de assimilação, de ideia, a gente comete erros que são banais. Aqui eu fiz um exercício rápido, mas às vezes a mídia e tudo, ela vai fazendo todo dia, de uma maneira imperceptível. Olha aí que situação. Então a gente precisa aprender a analisar isso, a gente precisa aprender a perceber esse tipo de situação. Quem está sujeito à depressão? Toda e qualquer pessoa, né? Não confundir depressão com tristeza. Às vezes eu posso dar um dia que eu estou meio triste, estou meio desanimado, meu time perdeu, aconteceu alguma coisa, beleza. Longe de ser um estado de depressão. Mas, o que acontece? A gente precisa identificar quando ela está tendo uma sequência com aquele tipo de comportamento. A depressão, ela muitas vezes vai acontecer também pelo condicionamento que a gente tem da própria cultura e da própria educação que a gente recebe dos nossos pais, que vinha ocorrendo isso, tá? Então, às vezes a gente se sente culpado pelas coisas, é uma grandeza trabalhar nas pessoas sentimento de culpa. Porque quando eu faço, teu nome é? Márcia, quando eu faço a Márcia se sentir culpada, é uma delícia, porque ela vai fazer tudo o que é, senão ela é culpada. A Márcia, ela abre mão de tudo. Ah, vamos passear. Aí eu falo, quero ir no cinema. Aí a Márcia vai ao cinema comigo. Aí eu falo, vamos viajar? Vamos, eu quero ir pra montanha, eu não quero ir pra praia. Aí a Márcia vai pra montanha comigo. Ah, vamos ver um filme? Aí eu quero ver um filme de um determinado tipo, eu quero ver uma comédia, ela queria ver um filme de ação. Aí ela viu o filme de ação porque ela tá comigo. Aí chegou um dia, vamos no restaurante? Ela falou assim, eu queria comer massa. Aí eu queria comer churrasco. Né? Aí no dia que ela queria comer, não, mas hoje eu quero comer massa. Aí eu falo, egoísta. Egoísta, é tudo pra você. Né? Eu jogo pra ela assim. Quem não vive isso? Quem não vive isso? Esse tipo de situação. Jogado pra ela sentir um peso. E nesse que ela sentir esse peso, é deprimente, isso gera depressão. E aí no que joga esse peso, ela acaba cedendo pra mim e fica fazendo todas aquelas vontades. Olha aí. Olha a situação. Como é que é grave. Então eu vou trabalhando esse sentimento de culpa e vem sempre, muitas vezes, na própria infância. Quem nunca passou por isso? Vocês aí quando tinham 5 anos de idade, tá indo comer, tá indo almoçar e tinha muita comida no prato. Aí você não aguentou, você vai jogar 2 colheres de arroz no lixo porque tinha muito. Vem a mamãe, a papai, o papai, a vovó, a titia. Márcia, tanta gente passando fome no mundo e você está jogando fora esta comida. Mas, então eu quero dizer para você assim, se você comer essas 2 colheres, você resolve o problema da fome no mundo. Vamos comer, claro, mesmo sem aguentar, vamos comer. Mas não é jogar dessa maneira? Você se sentir... Gente, eu não estou estimulando jogar comida fora, não é isso. Mas eu estou falando da abordagem como é feita. De uma maneira para você se sentir culpado. Pode falar. Tem outra abordagem também. Se você não comer tudo, você vai me fazer o pai mais triste. Olha aí. Exato. Vai fazer meu pai triste. Exatamente. Sim. Isso quando não chega em situações graves. Você nasceu, bagunçou minha vida depois que você nasceu. Tem cenas que falam assim mesmo. Né? Então isso acaba gerando esse quadro depressivo. Vocês querem ver uma outra situação que acontece também na parte da depressão? Nossa, toda hora em terapia eu acabo tendo que trabalhar isso. É o sentimento, é a carência afetiva. A parte do emocional na carência afetiva. E isso, em geral, acontece até mais com as mulheres do que com os homens. Né? O quê? A Márcia tem um relacionamento
E aí ela tá apaixonada pelo namorado dela, aquela coisa toda, né? E aí ela vai, se arruma, se prepara, né? E o namorado também não liga pra ela, não faz nada. E tá ela em casa ali esperando. E ele vai pra praia, vai pro cinema, vai jogar bola, vai jogar videogame. Depois liga pra ela se tiver tempo. E ela tá ali o dia todo, né? Com aquela coisa. Quem já viveu isso? Ou quem conhece esse tipo de situação? Né? Mas é mais comum com a mulher do que com o homem. Por que que acontece isso? Né? Aí ó, vai mexendo com a parte da autoestima, vai mexendo com todas essas questões. Agora, quando a gente vai estudar a parte da psicologia de Freud, ele coloca Sigmund Freud, né, o pai da psicanálise e tal. Tá? Eu já vou na psicologia convencional. Eu vou falar assim de uma maneira geral, tá? É claro que existem as exceções, tá? Não vamos tomar isso como 100%. Mas de uma maneira geral, segundo os estudos de Freud, o que acontece é assim, na parte da infância e na parte da adolescência, essa carência afetiva, ela é suprida. No caso do homem, é a figura da mãe que supre essa carência afetiva. Tá? Então, quem aqui é mãe que tem filho já grande, com mais de 20 anos? Né? Quantos de vocês chegam pro filho já grandão, pai? Meu bebê. Ah, meu fofinho. Meu querido. Você não precisa nos acusar, não. É isso? Quantos que são? Então, o homem, em geral, ele tá com essa carência afetiva em nível zero. Tá ok. Que tem toda hora esse paparico, tem toda hora essa situação. Às vezes chega até a ter gosto de ver, pô, meu, pode ser que não tá na frente aqui do outro, né? O outro tá grande e tal, né? Não acontece? Você não viu isso? E na figura da mulher, ela vai suprir isso através da figura do pai. Da figura masculina do pai, da infância e na adolescência. E aí a gente vai, lógico, eu não quero, eu vou falar assim dessa maneira, mas sem radicalizar. Só de uma maneira geral aqui para não ter que entrar em idade. Em geral, todo homem tem uma mãe. Mas toda mulher tem um pai? Não. Olha aí, ó, a origem disso. Ou porque você se separou, ou porque o pai é ausente, ou que o pai faz um monte de bobagem, né? Olha aí a origem disso. Nossa, isso aí é terapia direta para a gente trabalhar isso, para a gente poder trabalhar essa ressignificação. E muitas vezes, aí faz o quê? Muitas vezes o figura da mulher é aquela que cede tudo para ver se consegue agradar e não agrada. E na hora que ela fala que não vai comer no restaurante para comer massa, né? Aí o outro da shame na joga um sentimento de culpa. Olha aí. Olha que situação. Acho que eu estou falando aqui situações que, se não são vocês que vivem ou viveram, a gente conhece alguém que viveu ou que vive isso, não é verdade? E aí vem essa parte da depressão. Vamos lá. Eu tenho tempinho aqui, né? Então, sentimentos, tristeza, instabilidade. O emocional fica instável, não tem jeito, né? Desânimo, cansaço, indisposição. Perda da capacidade de sentir prazer em atividades costumeiras. A gente tem no nosso cérebro uma área que ela é chamada circuito de papéis, é o centro do prazer. Então, é a parte do sentir um bem-estar. Tá? Então, todos nós temos isso. Isso tem a ver com a nossa produção de serotonina. É um hormônio que a gente produz. E muitas vezes a gente fala assim, você está deprimida porque você está com falta de serotonina. Então vai tomar uma remédio para produzir serotonina. E eu falo, não, é a falta de serotonina que gera a depressão. Então, é você conseguir encontrar, a gente vive num mundo tão automatizado, e eu fiz o exercício mecânico do pare, e vários aqui mecanicamente disseram do pare, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que fazer o curso, você tem que isso, você tem que aquilo. Você tem que aprender um idioma, você deveria falar inglês. Ah, você já fala inglês? Então você tem que aprender espanhol. Mas eu falei que talvez já fala francês. A pessoa vai colocando, e a pessoa se envolve naquilo, que ela não consegue ter o prazer ou o bem-estar no seu dia a dia. Não consegue dar um minuto para si mesma. Vocês conseguem perdoar os outros? A maioria consegue perdoar alguém, uma pessoa querida principalmente? Eu suponho que na maioria das vezes consegue. Agora eu vou perguntar, quantas vezes você consegue perdoar a si mesmo? Na hora de cometer uma falhazinha, na hora de cometer um errinho. Meu Deus, eu errei isso.
Ai, como é que pode? Só falta pegar o chicote e assim, pá, 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 pá. Você está eliminando a tua produção de serotonina. E aí vai gerar o quadro da depressão. Produção de serotonina, você ri, você tem um bem-estar, você tem um prazer. Almoço de domingo. Pessoal, já fizeram isso? Almoço de domingo, família? No Brasil, principalmente? Almoço de domingo. Família toda linda, aquela coisa toda. Cada um leva uma coisa, prepara uma coisa. E aí tem sempre alguém que vai, leva, né, para sobremesa, traz um prato de pavê. Ele que traz um prato de pavê, você já viu, né? É horrível. Meu Deus, é horrível. Tem sempre um infeliz que acha a pessoa mais engraçada do mundo, mais criativa e original do mundo, e fala aquela piada horrorosa. Ela fala assim, por quê? Triste, meu Deus, é pavê pra comer, ri. Primeiro você vai rir por caridade. Pela incapacidade criativa e imaginativa daquele infeliz. Você vai rir por caridade. Você não está rindo porque é engraçado, você está rindo porque é por caridade. E se você está rindo, você está produzindo a serotonina. Você está produzindo a serotonina. Pronto. Né? Então, repara, aqui eu fiz uma brincadeira, você acabaram de produzir serotonina. Eu não produzir serotonina. E muitas vezes o que acontece? Pelo fato da pessoa ela não gerar tempo para si mesma, estou sempre ocupado, estou sempre lido, e não gera tempo para si mesma, ela não produz a serotonina, ou ela fica trabalhando, isso no Pulso a gente fala sobre isso, ela fica trabalhando migalhas de serotonina. Migalhas de serotonina. Eu estou em casa, estou trabalhando, estou fazendo, não tenho tempo para sair, não tenho tempo para passear, não tenho tempo para fazer aquela coisa toda, e eu estou naquele estado mental que está bagunçado, eu vou na geladeira. É uma bebida que tem, é um doce que tem, é alguma coisa, né? Muitas vezes é o álcool, muitas vezes é o cigarro, e cheira aquele prazer temporário que produziu a serotonina. Só que ela não está percebendo que aquele prazer temporário vai trazer consequências mais graves na saúde. O álcool, o cigarro, a droga, e às vezes até um doce. Quando a gente está ali, vou na geladeira, 2, 3 anos, aí tem aquele bolo de chocolate. Tem aquela torta ali que eu quero. Aí eu vou. Né? E começo a atacar aquilo. Aliás, sabe qual é a maneira que a gente percebe? Isso daqui é segredo para vocês. Como é que percebe? Quando a pessoa está acima do peso e ela sabe disso, e ela sabe que tem culpa no cartório, você sabe como é que vocês investigam isso? Essa pessoa, por característica, começa a chamar comida no diminutivo. Um bolinho, um docinho, um sorvetinho. Tem uma gente se negócio. Se você está chamando comida no diminutivo, tu tem culpa no cartório. Tudo bem, esse é o segredo nosso aqui. Quem tá ok é um bolo, é um sorvete, é um sanduíche, é um pastel. Chamou do diminutivo, tem culpa no cartório. Tem culpa no cartório. Não precisa se acusar, não. Uma coxinha. Coxinha é diferente, né? Para não utilizar na coxa, mas tudo bem. Né? Mas um pastelzinho, um salgadinho, um docinho, um bolinho, um sanduichinho, não tem jeito, né? E que nessa hora, gente, começa a acontecer. Então a gente vive nessa sociedade, eu salve-se quem puder. Eu tenho que fazer isso, que se lasca a minha saúde, porque eu tenho que produzir, que eu tenho que entregar o material, que eu tenho que entregar não sei o que pro patrão, que eu tenho que tirar nota alta na escola, na faculdade, aquela coisa. Né? Às vezes você... Não estou dizendo para vocês deixarem de cumprir responsabilidades, não é isso? Mas quantas vezes você tem um momento especial e você deixa de ver aquele momento especial porque tem uma prova e eu tenho que tirar 10 naquela prova? Você lembra a matéria que você tirava nota 10 em alguma prova? Na vida? Não, na matéria tal, na prova tal, no período tal, eu tirei 10, eu tirei 9, você lembra? Eu não lembro. Não lembra. Por quê? Aí eu vou entrar num outro processo que você se matou, perdeu a noite de sono por causa de uma prova que você nem lembra que você fez. Olha, a gente precisa pensar que a gente quer sair da caixinha com isso. A gente tem 3 tipos de memórias. Primeira memória. Minha memória é cronológica, é a memória do dia a dia. Eu me lembro melhor do que eu fiz hoje em relação à semana passada, ao mês passado, e por aí vai. Característica dessa memória, curta duração. Vou provar para vocês. Que dia é hoje? Hoje é dia 5. Você lembra que você estava fazendo 10 dias atrás, dia 25? Você não lembra nem que dia da semana era. Memória de curta duração.
Memória de curta duração. A memória cronológica. A segunda memória, a memória emocional. Essa é marcante. Essa fica. Tá? Vocês não lembram de 10 dias atrás. Você vai falar 11 de setembro de 2001. Vocês lembram? Tem mais de 20 anos, vocês lembram? Como é que pode? Porque aquilo marcou emocionalmente. Inclusive, a gente tem memórias emocionais de vidas passadas. Aqui eu falei o emocional coletivo, 11 de setembro. Mas o primeiro beijo, um namoro, o nascimento do filho, um passeio muito diferenciado, muito especial, se vocês têm tido. E vocês estão gerando no dia a dia memórias emocionais ou memórias cronológicas? Na memória emocional, quando ela é positiva, eu produzo a serotonina. E você ficou se matando de estudar aquela prova lá que você nem lembra que você fez? Você gerou o quê? Uma memória cronológica. Olha aí, ó, a parte da depressão. A terceira memória é a memória de conexão. Não tem data nem hora para acontecer. Então, eu tô aqui, eu fico com você daqui. Vamos lá, pela faixa etária aqui. Se eu falar em Speed Racer, eu falar em Sítio do Pica-Pau Amarelo, vou falar em Capitão Lava, vou falar em National Kid. Isso deixou alguém aqui? Alguém, né? Deixou... olha aí, pronto. Já viajou no tempo, né? Aí já lembrou lá naquela época onde morava, aí tá indo lá, ó, lembrou disso, né? Vendo isso tudo lá naquela Telefunken velha, Telefunken, putz, caraca, Telefunken, aí pronto, agora que bagunçou, né? Ó, gerou uma conexão com um fato, pode ser uma música, um cheiro, um perfume, uma palavra. Por que música flashback faz tanto sucesso? Que tu ouve aquilo, te conecta a uma época da tua vida, né? Olha aí. E a gente também tem memória de conexão de vidas passadas. A gente muitas vezes visualiza uma situação que vai trazer para nós só a emoção, não vai trazer a explicação. Aí é terapia para a gente trabalhar isso, mas não vou me aprofundar aqui por causa do tempo. Então, a gente vive nisso, né? Você troca os momentos presenciais pelos momentos virtuais. Às vezes tem uma reunião de família. Como eu já vi isso acontecer? Até em reunião de amigos. Então, amigos de amigos ali, cada um tá no seu celular. Tipo, não vou mais. Vai ficar no celular, você ficar no celular na minha casa. Do que tá ali. Gente, eu vi isso acontecendo? Ocorrendo isso? Olha como é que o negócio tá, né? Eu tenho que ir ali fazer o negócio para poder ganhar like. Para poder, né? É isso que importa, ganhar like. Eu ganhar, pô, like é bacana, legal. Você está assistindo esse vídeo aí, dá o like, se inscreve no canal, compartilha. Bacana, legal, né? Mas, peraí, será que isso é o mais importante? Será que isso vai me trazer realmente a parte da conexão? Como é que fica isso? Ah, Sérgio, mas eu não tenho ninguém na minha vida. Estou solitário. Tá? Então você vai precisar trabalhar mecanismos para gerar em você o teu prazer. Eu atualmente estou solteiro, já estou usando solteiro. Né? Beleza. Então o que eu faço? Eu vou ficar ali em casa só porque eu estou solteiro, estou sozinho, mas fiquei em casa ali chorando. Não. Lembra daquele personagem Mr. Bean? Não, Mr. Bean? O Mr. Bean é solteiro, solitário, ele se diverte horrores sozinho. Eu vou caminhar, eu vou andar, eu vou cantar. Só que eu cantar uma música o pessoal não aguenta, né? A Triborough Bridge. Triborough Bridge. Não tem ninguém ali, né? Que a gente vai pra Randall Island, né? É uma delícia. Eu vou ali, boto o meu fone com as músicas, eu berro as músicas. Eu fico berrando, não tem ninguém, só carro passando. Eu tô ali, fico, ó, extravaso. Produzo a minha, encontrar mecanismos para você produzir a tua serotonina, combater essa parte da depressão. Mas e na hora que a gente vai falar com uma pessoa querida que eu tô vendo que ela tá naquele quadro, tá naquela situação, né? E de repente, o que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa? Isso é uma coisa que a gente fala também, uso na terapia disso tudo. Teu nome? Cleide. Cleide, quantas vezes acontece de repente uma pessoa que ela tá triste, que ela não tá muito legal e tudo, né? Aí no que ela vem se abrir, mas também você foi tomar essa decisão, você foi namorar essa pessoa aí que é uma bagunça, né, de estramelhar, né? Você foi, quantas vezes acontece isso? Você já entra com os teus julgamentos. Você acha que isso vai melhorar a pessoa, você vai piorar, você vai afundar aquela pessoa. Você fala, quantas vezes eu te avisei? Quantas vezes eu te avisei, né? Não é isso? Será que isso vai melhorar a autoestima daquela pessoa ou vai piorar? Mas Sérgio, então você vai querer dizer que eu tenho que apoiar aquela pessoa? Não, também não. Mas é aprender uma técnica de conversação que a gente utiliza e essas hotlines, o CVV, a Centro de Valorização da Vida no Brasil, o 988 aqui nos Estados Unidos,
chamada ACP. Vocês ficaram curiosos, né? Eu acabei de fazer ACP com vocês. Ação centrada no próximo. Ação centrada na pessoa. É numa conversa, primeiro, eu não tenho julgamento. Eu posso não concordar nada com a Cleide, com o que a Cleide está dizendo. Mas eu estou entendendo o que ela está dizendo. Posso não concordar com nada. Numa conversa em ACP, eu dou um retorno com uma frasezinha de meio segundo. Não é análise, não é opinião, não é julgamento, é uma frase de meio segundo, que nessa hora faz ela se sentir compreendida. Quando ela se sente compreendida, ela se sente motivada, inclusive a começar e a desabafar. Você queria entrar nas suas intimidades, querido? Mas conta como é que foi teu dia hoje de manhã. Você acordou? Vamos lá, até você vir pra cá. Por favor, o senhor vai qualquer tua rotina normal. Fiz café, Fez o café. peguei ovos, Eu li uma oração. Fez uma oração, né? Você fez uma coisa assim que te desse uma paz, né? mais. Sim. E sim. E aí depois, como é que foi? Sim. Tomou banho, né? Vem pra cá, tem uma foto no parque. Sim. Você se sentiu bem ali no parque, né? Eu falei duas coisinhas só. Né? Dela ter feito a oração dela, eu falei, uma coisa que te traz uma paz, né? Se sentiu compreendida. Tirei a foto do parque. É uma coisa que te dá um prazer, né? Que te dá um bem-estar. Se sentiu compreendido. Eu não tô falando, pai, mas esse parque aqui era melhor o outro, né? Não é meu papel esse. Diga. Essa semana aconteceu algo comigo bastante sério pra mim. Eu li Robson e aconteceu isso. Tá. Definiu o flip. Aí ele do nada. E a terceira pessoa Se sentiu contrariada, né? a terceira pessoa chegou e falou, dá um abraço. Você se sentiu acolhida, né? Ela falou, eu entendo. Tá com raiva e tá com razão. Ficar com as raiva. Você deveria também assistir. Tá como dava errado, você tá com raiva. Te trouxe o bem-estar. Abraço. Sim, te trouxe o bem-estar, né? Nessa hora, né? Você dá falta. É bem. Vocês viram? No que ela foi me contando, eu fui dando uma frase de meio segundo, e sem ela notar, você se sentiu até estimulado de chegar e falar e de contar a experiência. Então, quando a gente começa a utilizar essa técnica no dia a dia, eu já tive alunos falando assim, Sérgio, o meu filho estava nas drogas, ele saiu das drogas por causa do conhecimento de aprender a utilizar essa técnica. Por quê? Na hora que o filho está revoltado e aquela coisa com os pais de negócio todo, o pai e a mãe não sabem fazer essa parte da CD. Eu digo novamente, não é concordar. É você, numa conversa, ajudar a pessoa a se sentir compreendida. Mas é engraçado, o traficante só que fazia essa técnica. Ele chega lá aborrecido, o traficante fala, pai, também não entende você, né? Ele fala, é isso mesmo. Eles só querem atazanar a tua vida. É isso mesmo. Ele adquire confiança no traficante. Para ele não conseguir com as drogas é fácil. É fácil. Agora, quando você... Já tive aluno falando isso, Sérgio, eu comecei a utilizar isso com o meu filho parou com as drogas, o tempo falou assim, nossa, pai, mãe, o amor eu me sinto compreendido por vocês. Olha que coisa fantástica. Então é a gente começar a perceber isso melhor. É a gente parar para pensar, é a gente parar e ter a mudança de determinados hábitos no nosso dia a dia. Também não adianta nada assistir a palestra aqui e não colocar nada em prática. O pessoal vem aqui fazer tratamento na casa, e fazer desobsessão, aquela coisa toda. Olha, eu já vi tantos casos. Semana passada eu vi um caso assim. A pessoa, que a pessoa toda cheia de problema, toda né, e vai sair para beber mais, mas é socialmente, vai ter interferência espiritual, não tem jeito, socialmente ou não, é igual o negócio de falar no diminutivo, vai acontecer isso, né? E isso vai dar para ela sugestões que deixa ela num padrão vibratório lá embaixo. E no que alguém me pediu uma desobsessão, e eu estava visualizando o obsessor. Mas o obsessor, ele estava meio deprimido, o obsessor. O obsessor estava meio deprimido. Porque eu falei, mas o que está acontecendo? Vamos aqui começar e tal, aquela coisa toda. Aí o obsessor falou assim, olha, ela tá assim no caso dela, eu não tô fazendo nada não. Eu já consigo sozinha. Exatamente, eu já consigo sozinha.
Fica vendo um monte de noticiário, um monte de coisa. Fica entrando naquela briga política, de direita, de esquerda, desse negócio. Aí daqui a pouco os mesmos políticos estão se beijando daqui a pouco. Olha o Lula e o Alckmin. Né? Olha lá. E você, em algum momento da tua vida, você defendeu o Lula ou defendeu o Alckmin, porque era aquela coisa, estão se beijando lá. Gente. E a gente vai entrar numa questão, eu vou amassar um pouquinho do tempo, para a gente trabalhar, então, dessa parte de desobsessão. Não adianta eu fazer desobsessão se eu não trabalhar minha reforma íntima, minha mudança. Eu preciso me reprogramar mentalmente. E aí vai ter uma outra coisa, que é o seguinte, o cuidado. Não é que você vai abandonar parentes ou familiares ou pessoas queridas, mas o cuidado na conversação com determinadas pessoas, que por mais que elas gostem de você, mas de repente ela tem um padrão vibratório muito lá embaixo. E acaba atraindo você para cá. Eu estou conversando, esqueci, Márcia. Eu estou conversando com a Márcia. Estou fazendo de tudo para puxar ela para cima. Mas se eu percebo que ela só fica assim, tudo bem. Mas se eu percebo que ela está começando a querer vir. Olha, Márcia, tá tocando o telefone que eu cheguei com o negócio. Depois a gente continua a conversa. Educadamente eu vou. Gente, parece. Mas aprender a fazer isso. Tá? Porque já tem uns estudos científicos, eu estava conversando com ele ainda agora, antes de começar a palestra. Espiritismo é religião, ciência e filosofia. E eu falo muito assim, a pessoa fica muita gente que na parte do espiritismo vê Kardec. Eu quero saber disso. Emmanuel, Chico Xavier, Divaldo Franco. Gente, vai buscar outro tipo de leitura também. Vai buscar outro tipo de conhecimento, principalmente científico. O próprio Allan Kardec... Aí você fala, não, porque a FEB recomenda, ou a FEB não recomenda. Eu não vou gostar desse vídeo não, tá? Eu vou gostar disso. Que a FEB recomenda ou não recomenda e tal. Então você está deixando que a FEB pense por você? Sim, o que a FEB recomenda, eu vou ler, mas o que eu, de repente, não recomendou, eu posso ler também e eu trabalhar no senso crítico. Porque o próprio Allan Kardec, quando lançou o Livro dos Espíritos, a proposta dele foi assim, leia para você poder ter a tua análise. Depois você vai julgar se presta ou não presta. Agora eu estou analisando dentro do julgamento dela, ou da FEB, ou de qualquer outra instituição. Eu estou contrariando a própria argumentação do Allan Kardec. Divaldo pesquisou tudo. A gente vai pesquisar de tudo. A gente vai olhar de tudo. Né? Eu estou lendo um livro. Vou fazer aqui até é um livro que a leitura não é muito fácil. Não recomendo tanto essa leitura. Só que é uma pessoa que está disposta a esmiuçar, porque tem muito termo técnico, porque é de um cientista. Stalking the Wild Pendulum, Itzhak Bentov. Estou botando aqui para quem quiser ler. Estou começando a ler desse livro aqui. Depois eu tenho bom irmão mostrar para vocês. Esse cara foi um cientista. Em 1979, ele apresentou para o mundo, ele não tem nada a ver com o espiritismo. Ele apresentou para o mundo, você volta lá para 79, né? Lembra da Telefunken? É aquela Telefunken. É aquela Telefunken lá. Ele apresentando determinadas ideias e pesquisas que ele fez, fazendo a primeira pergunta que ele coloca. Como você reagiria se você estivesse na sala da sua casa com a família e seu filho pequeno, ele fala que está dizendo a vovó que morreu. O cientista falando isso. Os pais vão mandar para psiquiatra, tomar remédio de tarja preta, aquela coisa toda, aquela bagunça toda com ele, né? Porque isso é impossível, não tem ninguém ali. Aí ele fala assim, para a gente analisar a diferença entre o irreal e o imperceptível. Às vezes eu não estou vendo porque é imperceptível para mim, mas não é irreal, é perceptível para ela. Porque ela consegue trabalhar um grau de expansão de consciência, eu chamo de expansão de consciência, a gente chama de mediunidade, um grau de expansão de consciência que permite a ela visualizar aquela situação. E aí, quando você entra naquela vibe popular, ele usa dois exemplos. Um é o do pêndulo, por isso tem esse nome do pêndulo. Você pega vários pêndulos e bota eles juntos ali, né? Eles estão de uma maneira disforme, né? Cada um está indo para uma direção. O que acontece depois de algumas horas? Vocês já viram essa experiência? Não? O pêndulo está assim, né? Aí o outro, botei um outro aqui. E botei mais um terceiro. Então estão em direções. Depois de um determinado
período, aqueles pêndulos passam a ficar sincronizados. Sincronizam. Olha a parte energética. Ah, Sérgio, mas você está falando de pêndulo, de mecanismo ali. Vamos trabalhar aqui um exemplo, principalmente o público feminino vai poder me ajudar nisso. Né? Eu fui mulher na outra encarnação, essa é Purple Money, então não dá para eu falar nisso. Mas quantas de vocês já vivenciaram situação na parte de vocês convivendo num ambiente com várias mulheres e o período menstrual começa a todo mundo menstruar no mesmo, na mesma coisa? Acontece? Conhecem? Conhece? Então existe alguma energia ou alguma coisa que nos conecta uns aos outros. E eu vou precisar ter a sabedoria de fazer as escolhas com quem que eu vou ficar me conectando. Se eu perceber, se eu estou pensando, porque eu entro, literalmente a gente entra na vibe. Esse exemplo da menstruação, ele é sensacional. Vocês não sabem como acontece. Você brinca lá, não, quero menstruar agora, fora não, você tem como. E acontece naturalmente. Sabe o que aconteceu com ele? No dia que ele foi apresentar isso, pegou um avião para apresentar isso para o mundo inteiro, em 1979, houve um acidente com ele. E tem mais 3 que tiveram a mesma situação. E esses conteúdos foram todos para nascer no FBI. Cala a boca, ninguém pode saber disso, vai prejudicar aquela indústria, aquela coisa toda. Inclusive, a continuação do livro dele foi a esposa dele que deu essa continuação com o material que restou. Olha que interessante. Mexe com interesses de determinada... Por isso a gente trabalhar autoconhecimento. A parte de terapia, a parte que a gente desenvolve, a parte que a gente traz aqui para o pessoal. Metafísica da saúde, as causas emocionais. Né? A gente saber eliminar a bola de neve no começo, que mexe com tudo isso. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Vocês têm? Consegui dar o recado aqui para vocês, essa parte de depressão? Então, quero agradecer mais uma vez, tá? Vou dar meu WhatsApp para quem quiser, o Wiki anotar no WhatsApp, quer mandar mensagem, qualquer coisa, eu sempre respondo, tá bom? Vou botar aí, então, vamos lá, pega aí, mais um, né, que é o código aqui dos Estados Unidos. 718-570-5527. Até se vocês tiverem alguma enfermidade que vocês queiram saber as causas emocionais, manda mensagem para mim. 718. Só lá, 7. Isso, deixa eu perguntar, tá ali que eu falo. Entendeu? Repare, às vezes eu posso demorar para responder, mas eu sempre respondo. Todas as mensagens eu respondo. Tira muita mensagem e tira no luto. 718-570-5527. Ah, deve ser causa emocional da diverticulite, causa emocional da fumana que eu vou mandar para você. Tá? Eu vou colocar esse material para você, disponível para você. Porque tá na hora de a gente começar a sair da caixinha. A gente observar determinada situação. Tá certo? Conseguiram anotar aí? Manda um oi para mim com o teu nome, tá? Pra eu poder saber. E, enfim, quero agradecer mais uma vez a presença de cada um, a oportunidade que vocês deram, né? Sempre um desejo de muita luz, muita paz aí, para a gente estar desde o passado de vocês.